Boa noite, boa noite. Quem está comigo? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, na live de hoje nós falaremos especificamente sobre raça. Ó, quem está chegando! O Canil, o pessoal do Canil tá na área. Gente, então assim, ó, hoje, quem é que tá chegando aqui também? Danúbia, seja bem-vinda. Pessoal, usem aqui o aviãozinho de papel para ir enviando essa live para quem vocês gostariam que assistisse, tá bom? E também coloquem bastante coraçãozinho aí pro pessoal que vocês gostaria que pro Instagram entregar para mais pessoas. Vamos chamar o pessoal então do Canil Sentinela Farrapo? Quem será que vem falar com a gente, hein? É ela, sim! Médica veterinária e criadora da raça e também árbitra da CBKC, Duda Dodge, vem com a gente! Olá, boa noite. Seja bem-vindo aqui na casinha da Seu Cão Feliz. Obrigada pelo convite. Vamos falar da raça que eu mais adoro, né? Os Australian. Sim, vamos falar bastante coisa, vamos desmistificar algumas coisas, né, Duda? Vamos sim. Então, primeiramente, como eu disse, pessoal, o pessoal que vai entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vai mandando aviãozinho de papel aí para o pessoal que vocês conhecem, que gosta da raça, que está pensando em ter um cão dessa raça, né? E também vai colocando o coraçãozinho aí para o Instagram começar a entregar aí para bastante pessoas, para a gente receber mais gente aqui no nosso encontro, tá bom? Então, dona Duda, como eu estava dizendo, não é médica veterinária, criadora da raça e também árbitra da CBKC. Seja bem-vinda à palavra. Gostaria de dizer alguma coisa para a gente? Bom, eu queria primeiramente agradecer pelo convite de vir aqui conversar. Comentar também que já faz mais de 10 anos que a gente cria essa raça, então a gente tem bastante experiência nela, tanto dentro da cidade como para o campo, que foi o nosso primeiro intuito. Quando a gente conheceu a raça, a gente precisava de cães para trabalho mesmo, e depois a gente trouxe os nossos exemplares para dentro das exposições. Então a gente começou porque a gente precisava de um cachorro de serviço. Depois Sim. a gente se apaixonou e trouxe para dentro de casa também. É verdade. Quem é que não é apaixonado por um azulão? E quanto à parte de minha carreira como veterinária, eu trabalho focada na parte de reprodução, com congelamento de sêmen, acompanhando neonatos. Esse é o meu foco. Sou doutoranda aqui na UFPEL, com projetos nessa área de neonatos. E na parte de árbitro, eu já sou árbitra do grupo 1, que é os cães pastores e boiadeiros. Grupo 2 seriam os cães molossos de guarda tipo Pinscher, Schnauzer e tipo Pinscher. E também do grupo 8, que é Retrievers e Labrador. Olha Então, só! Até que tu tá em 3 grupos, menina! Que coisa já boa! é, Que maravilha! Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre alguma dessas raças, vocês podem com certeza buscar pela Duda no Canil Sentinela Farrapo, que ela vai ajudar vocês com com certeza. certeza, eu fico à disposição para ajudar, só me mandar mensagem. Duda, dá uma leve explicação para o pessoal, como é que a gente sabe desses grupos, né? Afinal de contas, todo o mundo, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando no mundo inteiro, nós possui regras, não é? Em relação à raça, padrões da raça. Aqui a gente chama de CBKC, não é? Que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, não é mesmo? Então, dá uma leve explicada para o pessoal aí, mais ou menos como é que funciona, caso alguém não saiba o que é isso. E caso tu tenha um cãozinho de raça, pessoal, e tu não sabe que grupo ele tá, tu pode entrar, inclusive, no site da CBKC e procurar lá pela raça do cachorrinho, que tu vai descobrir qual é o grupo que tá o teu cachorrinho, e ainda assim algumas características, né, Duda? É isso. A CBKC, ela é membro da FCI, que é a Federação Internacional Sinológica, que é ela que rege todas essas regras. Então, ela é a matriz, ela é a que diz. Então, a gente tem 10 grupos
que divide principalmente por funcionalidade e morfologia. E aí os cães estão divididos que nem eu comentei. Grupo 1 é os boiadeiros e pastores, então a gente vai encontrar junto com a Austrália. A gente vai encontrar os Border Collie, os Collies, pastor de Shetland, os maremanos, essas raças todas que têm uma função próxima. E aí depois em outros grupos, como o grupo 2, que já são cães de guardas, a gente acha de várias morfologias, mas todos têm essa função de proteção. E aí assim Exato. a gente vai indo. O grupo 3 já são os grupos dos Terrier, então o Yorkshire é um Terrier, ele foi selecionado inicialmente para caçar ratos, então ele está junto com o Bull Terrier e outras raças mais que tem mais cara de Terrier, né, de função, como até mesmo o Terrier brasileiro, que ele é um bom representante do grupo, e assim a gente vai. Mas aí, no site da FCI, no site da CBKC, tem lá os padrões disponíveis e tem lá toda essa divisão e como eles foram, por que eles foram colocados em cada grupo. É bem Isso mesmo. interessante a gente procurar. Viu, pessoal? Então tá feita a dica aí, se você quer saber mais um pouco sobre a raça do teu cachorrinho, inclusive sobre os padrões da raça. Até se tu é desconfiado, um exemplo, né, aqui que não tem nada a ver com boiadeiro, mas eu tenho um labrador e o labrador tem uma mancha branca no peito. Dá uma olhada lá na CBKC, ver se é permitido no grupo dos retrievers, Retrievers. né? Fiquei com terreno na cabeça. Dos retrievers, se essa manchinha branca é permitida pela raça, tá bom? Mas isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar mais tarde e também de acordo com o trabalho que a Duda faz em questão do melhoramento genético. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Chega lá. Né? Duda, me conta assim, ó, a gente sabe que pela CBKC, o boiadeiro australiano, que é o nome em português, tá, pessoal? A gente chama aqui no Brasil de boiadeiro australiano. Às vezes as pessoas, eu encontro muito isso, Duda, na rua, as pessoas me dizem assim, eu tenho um Australian, né? Aí, às vezes até falta um pouco do inglês e sai abrasileirado mesmo. E eu sempre penso assim, tá, mas qual deles? Né? Porque existem duas raças provindas da Austrália que começam com o nome Australian. E aí eu sempre pergunto, mas qual deles, né? Então, gente, para ficar bem claro, boiadeiro australiano, Australian Cattle Dog ou Heeler. O pessoal chama muito de Heeler. E aí vai Muito. muito de acordo com a pelagem, se ele é Blue Heeler ou Red Heeler, não é? Então, dentro dos Heeler, que inclusive a Duda trabalha, que eu já vi várias fofurinhas. A gente tem o azul mosqueado, não é? E o Isso. vermelho salpicado, né? Eu colei o nome das cores lá da CBKC, porque eu sou acostumada com azul e vermelho. Sim. Na verdade, depois quando a gente chegar lá na cor, eu vou explicar um pouco que na origem, o azul pode ser só azul. O vermelho sempre tem que ser mosqueado ou salpicado, e isso era para diferenciar ele do dingo. Então a gente não queria um cachorro que tivesse a mesma cor do dingo, porque ele corria o risco de ser morto no campo. Sim. O pessoal achar que era um dingo que ia atacar o rebanho e acabar matar o cachorro. Então ele precisava ter uma cor diferenciada. No azul, qualquer tom de azul é aceito, por quê? Nenhum dingo é azul. Os dingos são todos laranjas avermelhados. Então, essa é uma curiosidade bem legal. Por que o vermelho tem que ser ou mosqueado ou salpicado e não pode ser só vermelho? Deixa eu fazer uma pergunta do Dingo. Na pergunta não, é um comentário. Deixa eu ver se eu tô um pouco certa. O Dingo hoje é um dos cães que mais se assemelham, tanto geneticamente como comportamental, aos lobos, né? Não é? Ou eu estou Sim, confundindo alguma coisa? Quer tá dizer, correto. hoje, se tu quiser estudar o comportamento dos lobos, principalmente na questão alimentar, é observar um Dingo, não é isso? Sim, estás correto. Não, Se, eu não confundi, às vezes eu confundo. não, tá certo. Tem bastante pontos de vista na questão de como que o dingo chegou na Austrália, se ele já estava lá ou se ele veio da Ásia por algo e chegou lá, mas essa parte do o comportamento dele é completamente selvagem, por mais que seja um cão, se Sim. aproximando muito do lobo. É verdade. Bom, então me diz assim, a gente estava aqui falando dos grupos, não é? Eu queria que tu nos dissesse por que
Por que razão o boiadeiro ele consegue ser encaixado nos dois grupos, né? Ele consegue se encaixar no grupo um e no grupo 2, não é? Não, Ou ele não? entra só no um. Ele fica no um. Ele fica no um, que é Tá. Não, pastores e boiadeiros. Por mais que o Australian a gente veja a função de guarda nele. Ele é um cachorro que é eu vi, muito. por isso que eu te perguntei. Ele é um cachorro muito leal ao dono e muito protetor do ambiente e da propriedade dele. Então, o que a gente vê no dia a dia é um Australian, sim, apesar do seu porte ser médio para pequeno, né? Porque ele tem 20 quilos, 20 e poucos quilos, ele faz uma guarda excelente, porque eles são muito ativos e eles têm bastante energia para controlar todo o ambiente e também eles têm muita garra, né? Eles foram selecionados para trabalhar com um bovino, com um touro que pesa muito mais que um ser humano. É verdade. Então, o que que tu vai ver? Se ele tiver aqui para cima de ti com 70 quilos, ele vai ir. Ele estava indo em cima de uma vaca de 1 tonelada. Eu acredito que o pessoal que está escutando aqui, que já tenha um boiadeiro, eu acho que ele já se viu nessa situação do cachorro que olhar para uma pessoa e Enfrentar. fundo e sem saber a razão. Agora vocês já sabem o porquê, não é? Porque ele é um cão muito leal e também muito protetor daqueles que o conhecem. Eu sei pelo meu, que eu tenho um de trabalho, não é de trabalho bovino, é que eu trabalho com ele, no caso. Eu brinco que ele é o meu chefe. E realmente, quando a gente está na rua passeando, é impressionante a lealdade que ele tem comigo, que eu não sou tutora dele. E se alguém falar, se alguém parar para me perguntar as horas, ele fica em atenção, que eu Ele acho já que é fica só ele dar uma preparado. batidinha na orelhinha dele, ele já. Eles ficam em ponto de bala. Porque Eles ficam. isso é uma coisa da raça. Eles têm que ser. Eles são reservados com estranhos. Está descrito lá no padrão. Eles têm aversão a estranhos. Um Australian que parece um Golden, por mais que muita gente ache lindo, não é isso que a gente busca. É. A gente busca um cachorro sério, centrado, não um cachorro que vai atacar qualquer um, mas um cachorro que vai estar pronto. Se precisar, ele vai atacar. Não digo ele tem que estar com essa seriedade. Ele é um cachorro de trabalho. É aí que a gente parte. Ele é um cachorro de trabalho. Ele tem que ser controlado, sim, mas ele tem que estar pronto. É verdade. Pessoal, se alguém ficar com alguma dúvida, eu gostaria de fazer alguma pergunta para a Duda a respeito da raça ou qualquer outra questão comportamental, doenças, saúde, enfim, fiquem bem à vontade de perguntar. Eu só vou pedir para vocês usarem o balãozinho com pontinho de interrogação, porque daí, se a gente estiver conversando e a pergunta passar e a gente não vê, a gente não quer perder a pergunta de vocês. Então, eu vou pedir que vocês coloquem lá no balãozinho para ficar salva a pergunta, tá, pessoal? Mas fiquem bem à vontade para perguntar. Bom, vamos lá. Vamos agora destrinchar essa raça, então. Fala aí, vamos começar por onde? Vamos começar com um breve histórico da raça? Como é que tu quer? Vou te passar o chimarrão, como a gente diz, e fica bem à vontade. A live é tua. Vamos lá. Então, queria falar um pouco do histórico, que eu mais ou menos pincelei, comentando do temperamento. A raça foi criada no século XIX, 1800 e alguma coisa. Ela chegou no Brasil muito depois disso. No ano 93, 96, é o que tem o registro dos primeiros Australians importados com pedigree. Não quer dizer que não tenha vindo nenhum cachorro antes, mas com registro é nesses anos. E nesse todo esse tempo lá na Austrália, eles precisavam de cães muito resistentes e que tivessem muita energia. Porque o que eles precisavam? De um cachorro que aguentasse trabalhar por longas horas num terreno que era bastante acidentado, com uma temperatura não desejada. Porque eles levaram cães que nem o Border Collie e outros parceiros que eram maravilhosos, mas não conseguiam manter o trabalho até o final. Eles começavam muito bem e não aguentavam todo o dia de serviço. Então, quando eles começaram a selecionar a raça, o que eles precisavam? Um cachorro muito ativo e resistente.
Então, esse era o foco deles. Às vezes, hoje me pergunto, ele é enérgico? Sim. Sim, eles são enérgicos. Eles não são cães que eu brinco que são irritadiços ou tão ligados no 220 que nem tu vê no Malinois ou até mesmo no Yorkshire, mas eles são cães enérgicos. Tu precisa ter isso em mente, que isso é uma seleção de muitos anos que não se perde, não se abafa assim tão rápido. E também não é o desejo de criadores preservacionistas. A gente quer manter um cachorro com a morfologia desejada, com temperamento para que ele foi selecionado. Então, por que eu ressaltei no início, dizendo a gente começou com cães exclusivamente de trabalhos e depois a gente buscou para morfologia? Porque é isso. Não adianta eu ter um Australian lindo que não tem instinto de trabalho. Não quero dizer que eu tenho cães que ganhariam prova de pastoreio. Não é isso. É cães que eu levo para o campo, tá aqui no pátio da minha casa, eu levo para a fazenda e eles trabalham o gado e eu trago de volta para minha casa e eles ficam bem. Mas eu sei que se eu levar eles para o gado, eles vão saber o que fazer, ou vão ter vontade de fazer. Porque sem apresentar eles para o gado, muitas vezes o que acontece é tu tá usando um reprodutor que não tem instinto, ou o instinto dele é baixo, e a gente está perpetuando uma coisa que para a raça não é interessante. Então, sim, um Australian tem energia, eles não são para ser descontrolados, eles têm que ser muito controlados, porque no trabalho de pastoreio tu necessita um cachorro que se guarde. Ele vai correr quando precisa e vai estar calmo quando não está sendo exigido. Então, não, isso, agora que tu mencionou essas frases, né, Duda, o jeito que tu colocou me fez pensar assim, ó, diferentemente de cães de explosão, mas explosão energética, depois a gente fala de outro tipo de explosão. Por exemplo, um Beagle, eu tenho Beagle, né? Beagle, Labrador, Golden, é aquele cão que além de energético, ele é explosivo, né? Se a sim. gente fizer um comparativo de energia, é aquele cão que tu faz assim, ele tá pronto para tudo. O boiadeiro não, né? O boiadeiro, ele tem a energia dele, é como se ele ficasse sempre em stand-by, aguardando aquele comando, a hora de trabalhar, e aí ele vem com tudo. Aí ele vai, é Ferrari, vai de 0 a 100, não é? Assim, para quem não conhece a raça, eu estou fazendo esses comparativos para o pessoal tentar entender melhor, tá? Porque quando a gente observa um boiadeiro na casa de alguém ou passeando na rua, assim, para pessoa mais de cidade, né, que não vê o cão trabalhando mesmo. Porque às vezes as pessoas, depois eu vou chegar nesse assunto contigo do boiadeiro na cidade. Né? O pessoal é lindo, a gente tem que admitir, é um cachorro lindo, aquela pelagem é maravilhosa, é especial, não é? Veio do Merle, por isso que ele tem essa cor. Né? Só que as pessoas acham que ele é bonitinho, bem enfeite, parece que é um cachorro bem enfeite, e se engana com essa energia que a gente está falando aqui. Não é? E a relação do porquê da prova de pastoreio, não, porque realmente ele não é um cão da explosão, como a gente trabalha com o Border Collie, que é possível se trabalhar com esportes, não é? Como o agility, alguma coisa assim, porque são animais de explosão. Aí a gente diz que é uma explosão para esporte, que é o agility, que é outro assunto também. Né? Então, assim, só para quem não conhece. O Australian gosta muito de participar de agility desses outros esportes com o seu dono, porque eles são muito leais. Então, tudo que tu oferecer para ele, para fazer contigo, ele vai aceitar. Mas, que nem tu comentou, ele não vai ser um Border Collie fazendo. Ele vai ter o tempo dele, ele tem o passinho dele. Tem cães que vão ser mais rápidos, mas isso não é a média, não é o que tu espera. E que nem a Angela comentou ali, sim, eles têm o liga e desliga. Tu mostrou alguma coisa e eles, vamos. Tu parou, ele deitou do teu lado. Tá dormindo. Então, verdade. Eles não são... eu nunca vi a Austrália, o boiadeiro ganhar a prova de agility, é verdade. Eu já vi trabalhar, eles não se ganham a prova, é verdade. Bom, vamos lá. Alguma característica morfológica que tu possa passar pra gente? Além das que a gente já pincelou por aqui? Então, eles não são cães grandes. A média de altura de uma fêmea é de 43 a 48 e o do macho pode chegar até 51.
tá? Então, eles são cães bem medianos mesmo. Vai ser um pouco maior que um Cocker. Não é muito maior que um Cocker. E o peso é aquela faixa dos 20 até 25 quilos para um macho, mas fêmeas podem ser até 16, 18, é o que a gente espera. Exato. João, eu vou fazer essa pergunta depois para a Duda sobre adaptação em cidade, essa questão de trazer o boiadeiro para a cidade, tá bom? Então aguarda aí que daqui a pouquinho a gente chega nessa pergunta. Qualquer coisa, bota lá na caixinha de pergunta que depois a gente vai abrir a caixinha, tá bom? Obrigada, pessoal. E a saúde dos boiadeiros, como é que fica? Calma aí, vamos lá. Calma aí. Calma. Me adiantei. Então, e ele tem que ser um cachorro robusto e moderado. Então, às vezes me perguntam, aquele boiadeiro é fino. Não, ele tem que ser robusto, ele tem que te dar uma impressão de compacto, sem te dar uma impressão de falta de agilidade. Então, tu quer um cachorro que tu olhe e tenha força, mas que não te pareça um bloco que não vai conseguir correr na direção de ninguém, nem de nada. E outra coisa muito importante deles é a pelagem. Eles têm uma pelagem dupla. Isso também é fonte de algumas reclamações com a queda de pelo, mas ele tem que ter o pelo e o subpelo. E o pelo de cima normalmente é mais duro e mais sentado, e é um pelo de uns 2,5 cm, não é tão curto. A questão da troca de pelo vai depender bastante da região que a gente vive. Aqui no sul, a troca de pelo vai ser bem marcada nas trocas de estações. Já quem mora para São Paulo, Rio de Janeiro, aqueceu, vai começar a aparecer um estufo de pelo pela casa. Escovação semanal ajuda bastante a tu conseguir uma manutenção correta. Escovação em excesso vai tirar o subpelo. Tu vai ficar um cachorro com a pelagem não tão bonita, porque ela vai ficar mais seca, mais sentada, não vai ficar tão legal. E aí, tu tirando o subpelo, tu também tira a resistência dele à água. Então, tu quer o pelo cheio, porque é isso que dá resistência para ele. Entendo. Entendi, que depois vem para outra pergunta que eu vou te fazer da parte da saúde. Como é que fica? Agora sim, posso falar da saúde? Pode falar da saúde, pode. Vamos lá. Como é que é a saúde dessa turminha? Eles são cães bastante... assim, não tem muitos problemas de saúde, eles são muito rústicos, tá? Mas tem alguns pontos que são cruciais para a raça. Então, o que a gente tem de problemas que podem ser e tem que ser trabalhado, principalmente na criação ética? Problema de displasia coxofemoral e de cotovelo, problema de surdez também. A raça tem na sua origem o dálmata, então a surdez é um problema sério. Nos Estados Unidos, que eles têm dados, eles mostram que 15% da população testada lá tem surdez. Aqui no Brasil, o nosso canil Sentinela Farrapo testa todos os filhotes, mas a grande maioria dos canis não tem esse procedimento. Então, nos Estados Unidos, com um teste, tem 15% de incidência, eu não me arrisco a dizer quanto é a incidência aqui no plantel brasileiro, da parte de surdez. Até porque se não é todo mundo que testa, é complicado da gente medir, né? De manter um estudo, uma estatística. Mas, lá eles testam. O Sentinela Farrapo sabe-se que não vem surdo. Não é surdo, Não, e nos Estados Unidos tem o banco de dados que todo mundo pode acessar. Então tá lá, tu mandou, tá lá, tu pode ver. Então, isso aí a gente precisa evoluir nessa parte do acesso aos dados e mais criadores testando. Porque é uma necessidade para a raça. E não só mais criadores testando, mas o pessoal parar com aquela mania, né? Duda, eu tenho um macho, tu tem uma fêmea, vamos reproduzir? Fazer aquela que a gente chama de reprodução de quintal, né? Gente, esse tipo de reprodução de quintal é para acabar com a raça. Não é porque tu tem um macho, que tu tem uma fêmea, que vamos ter filhotes. O trabalho de pessoas como a Duda e do canil Sentinela Farrapo é justamente manter o padrão da raça em perfeição, no nível que se espera.
que adianta tu colocar o teu macho, a tua fêmea de fundo de quintal para ter cria, aí o cachorro pode nascer surdo, com problema de visão, com uma displasia, até com problema de aprumo ou problema epigenético, né? As pessoas elas se confundem muito, elas não entendem o que é um problema epigenético, que hoje eu acredito que é o que está acabando com a maioria das raças, pelo menos quem trabalha com comportamento como eu, a gente acaba vendo os problemas epigenéticos hoje. Tu está trabalhando com um filhotinho de 30 dias, ele tem um problema que nunca viu na vida, e tu sabe que aquilo é epigenético, não é? Então, justamente por essa função. Então, pessoas que estão nos ouvindo, ouçam essa pessoinha maravilhosa que está aqui conversando com a gente. Não é porque tu tem um em casa que tu vai fazer uma reprodução de fundo de quintal, pelo amor de Deus. Sim, Não é? e o que eu acho a gente tem que ter o olhar crítico. Tu comprou o filhote, maioria das vezes, ele podia ser lindo, mas nem tudo corre como esperado. Um filhote podia ser bonito, mas quando ele cresceu não desenvolveu da maneira que ficou faltando para ser um reprodutor. Então, a gente tem que ter essa consciência. Primeiro, uma coisa muito que eu comento bastante, olha bastante foto, vê o teu cachorro, compara. Mas o meu é bonito também. Mas tem que ter um olhar crítico. Eu sei que a gente tem muito amor pelos nossos cães, principalmente os de casa, mas não precisa reproduzir todo mundo. Bem isso que tu falou, não, nem todo mundo nasceu para ser reproduzido. Tu tem teu cachorro que é lindo, é teu amor, mas ele é teu pet. Pode seguir assim, não é desmérito para ele ser teu pet, então... E outra coisa também, a gente entra até em outro patamar, que seria até humanização, né? Tu acreditar que teu cachorro precisa namorar, isso é humanização, isso é antropomorfismo, é acreditar que o animal precisa ter alguém, ele não é pinguim, que vai se reunir com alguém e vai passar o resto da vida junto, tá? Então, assim, ó, a gente tem que parar com isso, tem que ver o cão como cão. Enfim, e acreditar no pessoal que trabalha com isso, porque o trabalho da Duda e de outras pessoas que trabalham com outras raças também, é um trabalho sério. Olha o tempo que ela dedica. Para quem não segue o perfil dela, do Canil Farrapo Sentinela, sigam. Ao contrário o nome, Sentinela. Sentinela Farrapo. Eu sempre troco o nome. O bom é que está sempre na minha cabeça, eu só troco de vez em quando. A importância de ver os filhotinhos, eles estão fazendo exame, ela mostra a mamãe e o papai, não é? Que é a matriz do plantel. Ela mostra, então assim, dá para acompanhar, dá para ver, entendeu? Não, e outra coisa Não, e outra coisa é a socialização e a estimulação desde cedo. Muitas coisas de comportamento que tu vai ter problema é o afastamento muito cedo da mãe, é a não manipulação dos filhotes. Então, a raça já é uma raça que precisa ser socializada. Como eu comentei, elas são arredias com estranhos. Se tu deixar ela trancada no pátio, ela vai ficar muito arredia com estranhos. Ela precisa sair, ela precisa conhecer. Então, a gente precisa disso. Então, aí que entra o teu trabalho, que é super importante. A gente precisa apresentar os estímulos de maneira correta. Não adianta, eu levei meu cachorro para passear na praia. Aí ele estava assustado, tu fez carinho, ele achou que era isso. E aí a gente começou um ciclo que horrível, o filhotinho teve uma experiência péssima nos primeiros passeios. E aí a gente tem um cachorro que, meu Australian é assustado. É normal? Não. Tu tinha que ter feito... É normal para um cachorro que não teve socialização, para um cachorro que ficou trancado dentro de casa, ou que teve um surto no primeiro passeio, porque aquela experiência foi demais e ele não estava preparado para receber todos aqueles estímulos. Não, e sem falar que o pessoal... Bom, aqui a gente já está entrando em comportamento, mas sem falar que o pessoal tem o hábito de pegar o cachorrinho... Bom, primeiro já começa na função dos 30 dias, né, Duda? Porque a fêmea tá... Dizem sempre...
Não é descartando, a fêmea Não tá aceita mais. rejeitando. Não sei, tá rejeitando. É claro que ela tá rejeitando, ela já passou da fase da amamentação, agora começa a socialização entre filhotes. Agora tu separa a fêmea e ficam só eles. Aí o que que as pessoas fazem? A turma do fundo de quintal, como eu digo. Separa todo mundo. Começa a entregar filhote a la louco. Aí as pessoas pegam o filhote, colocam dentro do carro, a primeira coisa que faz é correr para um veterinário, sendo que não é bem assim, tu tem que trabalhar a imunidade, primeiro tu leva para tua casa, tu descansa, baixa o estresse, fica uns dias, depois vem toda aquela curva de vacinação. Gente, é muito assunto. É muita coisa. Não é bem assim, galerinha. Não é? Então, assim, ó, até a importância desse buscar por uma pessoa, não é? Que trabalha com isso, como a Duda e com o Canil, é que ela vai fazer o trabalho da socialização. Hoje eu tô trabalhando com aquelas duas fêmeas, ai que coisa mais fofa. Eu, ai, que vontade de brincar com aquelas fêmeas junto, não Elas é? são umas queridas. Ai, umas lindinhas brincando. Aquele trabalho da socialização, esperando o tempo certo, conseguindo fazer a curva da vacinação certa. Sim, gente, existe curva de vacinação, não é bem assim, dá vacina e tá bom. É por causa da imunidade. E aí, quer dizer, quando você separa mesmo o filhote, 60, 90 dias, né, Duda? Não sei quantos dias mais ou menos tu entrega, A gente mas começa a entregar com 60 dias aqui, mas uma das perguntas foi se eu separo os da mãe com 30 dias. Não, meus filhotes começam a alimentação com 21 dias e gradualmente a mãe mesmo começa a separar eles dela. Como assim? Eu tenho um entendi. lugar de fuga para a mãe. Dentro do canil que eles ficam, tem um lugar que a mãe consegue ficar sem que eles acessem. Então ela mesma começa a dar o espaço dela. Ó, não quero brincar com vocês agora. E aí quando ela vê alguma brincadeira que está muito pesada, ela vai lá e intervém. Mas o mais importante disso é que tenha mães que têm temperamento bom. Porque isso é tudo um imprint. Se a tua fêmea é estável, é de confiança, tu sabe que ela já brincou com outros cães, ela tem um comportamento bom, ela vai ensinar isso para os filhotes. O que ele deve? Ó, o lugar certo de fazer cocô é ali na rua. Ela sai, mostra para eles. É lá na rua, não é aqui na cama. Eles têm que também ter um espaço para poder demonstrar esse comportamento. Mas isso é tudo a mãe que ensina. Então não é o separar. A gente começa a alimentar cedo, porque aí a mãe também tolera eles mais tempo. Sim. E também fica com eles ensinando e fazendo essa interação que é muito importante. E depois de 60 dias, a gente, inclusive, põe em contato com outros cães. A gente tem aqui as nossas véias, que já estão aposentadas da reprodução, mas elas seguem tendo um papel muito importante na socialização dos filhotes. Que elas são mais ranzinza, mas elas põem todo mundo no eixo. Tu tá latindo, tu tá mordendo demais o irmão, ela vai lá e, não é assim o brinquedo. Eu mando aqui, vocês respeitam. E aí todo mundo aprende que tem que ter respeito. Porque às vezes eu vejo filhotes sozinhos, tem que ter um líder para todo mundo respeitar. É verdade. É verdade. Lindo esse trabalho, eu gosto disso, né? Porque as pessoas, elas não entendem muito bem quando elas entregam o filhote. Porque, claro, o meu trabalho como comportamentalista, eu pego o filhote já na casa de alguém, né? E quando a gente faz aquelas perguntas anteriores para conseguir entender, é que a gente percebe que, ai. Não fez. Gente, eu quero trabalhar com Chegou. cachorro teu um dia. Te mandar um para ir. Eu acho. Ô, Bagé, vamos pegar um cachorrinho dela para mim trabalhar aí. Bom, eu acho que a gente englobou aí um pouco de saúde com algumas curiosidades da raça, mas eu queria ver contigo assim também, juntando um pouco da característica que eles têm muita energia quando necessária, e já juntando com uma pergunta que foi feita aqui, sobre a questão da cidade. Não é como a gente comentou, o pessoal realmente está trazendo o boiadeiro para a cidade, está ficando em casa. Existem casos e casos, eu entendo, né? O próprio cão que eu trabalho foi um caso extremo, ele trabalhava
Ele era de campo, de trabalho, mas ele precisou ser trazido para a cidade por pessoas não entenderem o cão, não é? Por não entenderem que ele poderia, que ele era de guarda do tutor, que tinha essa energia no momento certo. Então não deu certo, né, Duro? Não deu certo a coisa. Vamos trazer para casa antes que esse cachorro acaba embaixo das patas de um cavalo. Mas entendedores aí, o pessoal entendedores entenderão. Então, mas tem gente que não, que tá pegando para ficar em casa, tem gente que tá pegando até para apartamento, tu entendeu? Então, e aí, como é que fica, Duda, qual é a tua opinião assim? Dá para trazer para a cidade? Dá para ter dentro de casas? O que que eu tenho que fazer dentro de casa? Quais são os problemas que eu poderei enfrentar se eu não fizer tal coisa? Primeiramente, eu acho que qualquer cachorro pode viver em qualquer ambiente, vai depender mais é do dono e do que tu espera dele, o que tu te propõe a fazer com ele. Eu mesma já criei a Prada, que era que eu tava olhando para lá, que ela anda aqui na minha volta. Eu criei ela num apartamento, porque na época eu morava fora e eu tinha disponibilidade, era de um apartamento. Minha dedicação para ela, alta. Eu peguei uma filhote com 3 meses e ela viveu até 1 ano e pouco em apartamento. Eu tinha que me dedicar para ela, tanto em parte de adestramento, quanto parte de entretenimento, exercício mental, tudo. Então, o que eu acho do Austrália? Ele é extremamente leal ao dono e ama estar com o dono. Não é um cachorro que tu vai, até acho pior tu comprar e deixar ele solto num pátio sem dar atenção para ele, do que comprar ele para um apartamento e ter uma rotina e ter um exercício e ter tua interação com ele. Eles precisam de comando. Eles estão lá para te servir. Então tu tem que mandar eles fazer qualquer coisa. Mas eles estão lá e eles estão junto contigo. Então, um cachorro que vai ter que ter exercício, rotina de exercício. Ah, tu diz que ia caminhar 5 quilômetros? Não. Físico, tu condiciona. Exercício mental, tu sempre vai estar mostrando um desafio. Então, quanto mais desafios, mais tu vai gastar a energia dele sem tu te matar, porque senão tu vai virar um maratonista no final de 2 anos, né? Tu vai correr 5 quilômetros, o cachorro se acostumou, tu vai correr 10 e a gente vai indo. Então, a gente precisa ter em mente que a gente tem que fazer exercícios, inclusive mentais, saídas também para não saída para caminhar, ah, vou caminhar. Não, é saída para ele ver coisas diferentes. É para te mandar ele sentar, deitar, rolar, olhando um ambiente que ele não está tão acostumado ou não é o ambiente dele. Então, o que eu digo, qualquer espaço tu pode ter um Austrália, mas o Austrália não é para qualquer pessoa. Tu tem que estar determinada a ter aquele cão para ti, porque ele te mostra uma lealdade que, assim, das outras raças que eu criei, que eu convivi, é diferente. Eles são muito, muito apegados e eles estão sempre na tua sombra. Isso é deles. É deles, é verdade. É Então, verdade. se tu quer um cachorro para estar perto de ti, é ótimo. Se quer um cachorro para deixar ele no pátio, não é o cachorro. É verdade. Gente, assim, ó, só para esclarecer o que a Duda quis mencionar sobre enriquecimento, é o que a gente chama de EA, é o enriquecimento ambiental, também conhecido como enriquecimento mental. O que é isso? Por exemplo, ao invés de tu servir a alimentação do teu animal num potinho, porque o que a gente faz hoje? A gente pega um potinho, coloca a alimentação dele ali e entrega o potinho pro cão, tá? Alimentação mastigada, né? Porque a ração já é um processo, já está quase pronto para. Eu digo assim, porque as pessoas é isso, é tudo praticidade, né? Tu abre o pacote, tu coloca no pote e tu dá pro cachorro. E isso é tão sem graça, porque o cachorro gosta de caçar, ele gosta de, né, de cavar, ele gosta de latir, eu não vou dizer, porque senão o pessoal aqui vai me xingar, mas é comportamento natural do cão. E quando a gente trabalha com enriquecimento ambiental e mental na hora de servir o alimento, tu enriquece o cão quando ele tem que pensar como ele vai fazer para comer, né? Então, não use o potinho, use outros artifícios, use um brinquedo, um brinquedo que tu consiga colocar a comidinha ali, que tu dificulte a forma dele comer, porque mesmo sendo um boiadeiro de trabalho, ele também é um caçador nato.
Se ele tiver que caçar, ele vai caçar. Não é? O cão, se ele se perder, supondo assim, no meio de um campo, se ele tiver que caçar para sobreviver, ele vai caçar. E ele vai comer tudo da presa, não é? Então, assim, e esse é, bom, mas isso não é o assunto de hoje, né? Para quem conhece Seu Cão Feliz ou para quem não conhece Seu Cão Feliz, a gente fala muito nisso, né? Se alguém ficar com alguma dúvida, depois eu posso explicar para vocês. Mas é enriquecimento. Outra coisa também que a Duda mencionou em questão do passear. Gente, o passear não é vocês pegarem o cão e sair a mil pelo Brasil com o cachorro. Não, não, gruda a cabeça no meu joelho e vamos embora. Não. Passeio é diferente de um agility. Numa prova de agility, que é um esporte, há a necessidade do cão parar com a cabeça no joelho do tutor. Mas é uma questão do esporte. É porque ali é que ele vai receber o comando do próximo passo. É diferente. Num passeio, o cachorro tem que andar com a cabeça no chão. Literalmente no chão. É passeando, é forrageando, é descobrindo o mundo através do faro. É aí que ele vai se divertir. É aí que ele vai ser cachorro. É aí que ele vai cansar. A energia dele vai vir toda no faro, onde ele vai trabalhar todo o órgão vômero-nasal. E é aí que ele vai ficar feliz. É melhor ficar 10 minutos parado com a fuça dele numa moitinha, cheirando, do que 10 minutos tu correndo. Porque tu cansa, ele não. Ele não. 10 minutos vai ser muito pouco. Bom, gente, falei demais, o assunto não é esse. Vamos voltar para cá. Duda, alguém perguntou aqui que eu vi rapidamente sobre ração. A Seu Cão Feliz não recomenda ração, a Seu Cão Feliz trabalha com alimentação natural, alimentação biologicamente apropriada. Eu não sei se tu tem alguma que tu goste, que tu recomende para healer. O pessoal está perguntando especificamente para o healer. Não, na verdade o que a gente preconiza é manter sempre eles com alimentação super premium, não oferecer porções muito grandes, porque eles são cães bastante afoitos na hora de comer, então reparte a alimentação, dá em outras formas para eles, para ser mais interessante, porque se tu colocar a porção do dia num potinho, às vezes tu pode ter algum outro problema, porque eles são bem afobados para comer, eles têm muita vontade. Então, sempre tentar espaçar e essa é a minha dica, assim, dê a alimentação dele da melhor forma possível, mais espaçado ou em forma que ele possa comer mais lentamente, para que ele mastigue a ração. Outra coisa seria dar ração de raças grandes que ele seja obrigado a quebrar o grão, não consiga ingerir ele. O pellet é maior, né? Pelletzinho maior faz com que ele mastigue. Pellet pequeno eles engolem. Uma dica que boa que a Duda tá dando, essa questão do, já que eles comem rápido, gente, usa a caixa de ovo. Caixa de ovo, coloca ali, vai largando a porçãozinha que tu já dividiu naqueles buraquinhos do ovo, que aquilo ali já dá uma boa dificultada. Ou ainda em garrafas PET, coloca dentro, com ela sequinha e limpa, faz ele caçar aí de alguma forma, enfim. Dá para usar bem a criatividade nessas horas. Não precisa estar gastando, às vezes, com muitas coisas. Às vezes, o que tu tem em casa. Destruiu, bota fora, pega outro. Eles não são muito exigentes na alimentação, mas rações de mais baixa qualidade a gente vai começar a ter prejuízo não só na pelagem, mas também na saúde. Então, sempre uma ração super premium, tem várias no mercado. A alimentação natural é maravilhosa, mas acaba se tornando um pouco inviável para um número maior de cães, porque aqui a gente já trabalhou com alimentação natural. Minha dificuldade foi, a gente já trabalhava com alimentação crua. Nem todos aceitavam todos os alimentos. E aí um acabava deixando uma coisa, o outro acabava deixando outra, e aí acabava ficando desbalanceado. Aí foi a nossa dificuldade. Não era nem preparar, a gente preparava as refeições, mas aí o Onyx não gostava de cenoura, mas gostava de beterraba. O Oslo gostava de beterraba e não gostava de cenoura. Aí começou a ficar... O menu começou a ficar amplo demais, aí começou a ficar mais difícil. A gente acabou... Sem falar que tu tem que acabar separando eles, né? Para que eles não ficarem trocando depois também, né? Isso. Aqui a gente alimenta todos os cães separados, porque eu não gosto de gerar essa... para deixar eles menos afoitos, porque eles já são... já tem uma coisa com a comida deles.
Se eu deixo dois cães juntos, aí sim tá competição, mais rápido ainda eles comem. Então eles têm um momento de tranquilidade deles, separo cada um no seu lugar, come a sua ração, aí depois sim vão fazer outras coisas juntos. Mas a Ah, legal. alimentação, todo mundo alimenta, come separado. Isso é muito importante mesmo, porque o momento que o cãozinho depois ele vem para casa, indiferente se ele vai para fora trabalhar ou se ele vai ficar na cidade com a gente, né? Isso também evita no futuro guarda de recurso, que a gente chama, que é um problema comportamental. E ele é muito visto na hora de comer, essa coisa de comer muito, muito rápido. Voracidade, né? Dar a comida de uma vez antes que acabe. Pessoal, agora eu tô vendo que o pessoal tá começando a fazer pergunta. Eu tenho ali umas na caixinha, eu acho que eu vou começar a abrir. Mas aqui surgiu uma, Duda. Existe algum método caseiro para limpeza de dentes? Eu sei uma. Eu gosto de ossos crus grandes. Eu prefiro fêmur ou osso maior, que ele não consiga ingerir ele de uma vez só. E aí, o que normalmente a gente faz aqui, congela por 3 dias, depois oferece para os animais. Aí também, nos meus cães eu não ofereço nada enquanto eles estão em matilha. Não tem por que eu criar uma inimizade. Eles têm os seus ossos recreativos em momentos distintos. Sim, a Exato. Australian vive em matilha. Eles precisam de hierarquia. Não é simplesmente tu pegar um cachorro e inserir na matilha deles que eles aceitam, mas eles aceitam bem, sim, viver em maior número de cães, não solitários. Eles até gostam, porque se divertem bastante, fazem bastante exercício, mas eu, particularmente, não gosto de criar atrito. Alimentação separada. Quando é brinquedo, eu tô brincando com eles. Quando eu não tô brincando, eles vão brincar com o gravetinho, com a folhinha, não com um brinquedo físico que pode ser um atrito. Então, eu tô dentro do cercado, eu tô com eles vão brincar com bolinha, que nem o vídeo aquele era uma bolinha maior, que eu pego, mas quem manda sou eu. Então, eu pego, eu devolvo para eles, mas quando acaba, eu que determino. Porque tu Exato. deixar com cães que são... Eles têm um temperamento bastante forte. Por isso que eu brinquei. O Australian precisa de um dono. Ele precisa ter alguém para ser referência. Não pode ser um molenga, porque ele não vai respeitar. Então, até por isso, esse negócio de o osso é ótimo, mas eu dou para os meus australianos separados. Não gero Exato. conflito. Exato. Não, tá certíssimo! Gente, esses filhotes, quando forem para casa de vocês, eles vão vir ótimos. Vocês não têm noção. Alguns mais comportados, outros nem tanto, mas socializados. Assim, o filhote é a ninhada, sempre tem um de cada, né? Não tem como a gente deixar todo mundo é 100% ali. Bom, vamos, pessoal, eu vou abrir aqui, vou começar a abrir caixinhas de perguntas para a Duda. Não sei se a Duda tem mais alguma coisa para falar. E se alguém tiver alguma pergunta, vai escrevendo que eu vou abrindo aqui. Vamos ver o que nós Bom, temos. eu queria comentar duas Diga. coisas que são curiosidades assim. Os filhotes de Australian nascem brancos. Eles só nascem com a marcação que eles terão. Então, se é um filhotinho que é pirata, ele já vai ter o olhinho pirata, o restante do corpo todo branquinho. Isso tanto o filhote vermelho quanto o azul. O vermelho vai ter uma pintinha marrom, que depois vai clareando, e o azul vai ter a sua pintinha preta. Os filhotinhos, principalmente os vermelhos, na idade de troca de pelo, às vezes aparecem uns pelos escuros entremeados na pelagem. Mas depois, quando trocar, vai vir o pelo branco e vermelho, e é isso. Então, às vezes, o filhote está com 3, 4 meses, mas tem uns pelos escuros? Tem, mas isso é da troca de pelagem. Assim como os azuis, às vezes, ficam com uma faixa de pelo que está mais prateado e outra não tão prateado. É questão da troca de pelo. Não, e gente, assim, essa questão da pelagem, por que que nasce de um jeito e depois vai trocando para a pelagem que a gente conhece, é uma questão de sobrevivência na natureza, tá? Então isso já é outros 500, outro assunto. Todos os animais, a maioria dos mamíferos acaba tendo essa questão. Vamos lá, a Pati perguntou, os cães que ficam na cidade precisam de adestramento para baixar a energia que eles têm?
Eu acho que o adestramento é uma ótima ferramenta para te ter um controle e tu ter atividades para fazer com o teu cão. Se ele não tem o adestramento básico, tu fica com o cachorro completamente descontrolado. Porque ele não sabe sentar ou ficar, tu vai abrir a porta, ele vai sair. E o Australian, a parte interessante é que muitas vezes que só na tua rotina, e tu fazendo sempre a mesma coisa, ele já aprende. Não, desce, fica. Tu não precisa ter uma aula para isso. Tu vai inserindo os comandos durante a tua rotina. E o importante deles eu comentei ali antes, eles têm um temperamento forte. Então, se tu fizer uma coisa, faça sempre. Se tu começar um dia, cada dia, a fazer uma coisa, ele vai dizer, esse daí eu ganhei. Eu vou subir no sofá, eu vou pegar comida de cima da mesa, eu vou tentar. Então, eu acho importante um adestramento para te ter uma interação maior com o teu cachorro e para te ter um controle e também ter uma variedade de atividades que tu pode fazer. Porque se tu não tem uma linguagem para falar com ele, fica bem mais difícil de tu ter atividades para exercitar ele. Eu concordo com a Duda. Eu acredito que a conversa com o teu cão é essencial, que ele saiba o básico e muita coisa acaba acontecendo pela rotina. E é importante que todos os membros da casa repitam a rotina sempre da mesma forma. E uma dica importante é uma palavra só, gente. Não é Thor, senta, fica aí que a mamãe já vem. Vou ali buscar o jornal. Não. Ele só vai entender o fica. Não é Fica, Thor, fica. Fica. Tá? Mas se alguém ficar com dúvidas, a gente fala sobre isso depois. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O M. Coruso disse que usa o Kong. Sim, o Kong é um brinquedo muito legal, patenteado. Inclusive, o Kong, por ser patenteado e não ter sido criado no Brasil, ele é um brinquedo bem carinho, assim, vale a pena o investimento, com certeza. Mas para quem não puder investir no Kong, existem outros brinquedos, inclusive da Pet Games, que imitam o Kong. Não é porque são criação brasileira e tu consegue encontrar mais barato, no formato que se chama monstrinho ou bonequinha. E é esse dessa marca não é o que tem o macaquinho, tem uma delas que tem o macaco vermelho, que os cachorros aqui são enlouquecidos. Eu acho que é o Kong, porque o Kong tem a característica, tudo é macaquinho. A característica dele é tudo ser de macaquinho, não é? E o Kong, para quem não sabe, é um brinquedo recheável que a gente usa para colocar tanto a alimentação, na verdade, né? Ou alguns petiscos que a gente utiliza em alguns momentos do dia, esse brinquedo. Seja para a forma de alimentação, EA, enriquecimento ambiental, ou para aquele cão que a gente está trabalhando alguma espécie de ansiedade de separação, até mesmo guarda de recurso para que ele coma de forma mais lenta aquela comida. É isso aí, Kong é muito legal. Vamos lá, o que temos aqui? Também a pessoa, o Coruso, disse, para mim, faro é brincadeira constante. Vai além da brincadeira, né? É o que o cão faz de melhor, né? Então, deixar um cão farejar até dentro de casa, buscar alguma coisa dentro de casa, na rua, incentivar. Eu brinco com as minhas de me esconder dentro de casa e deixar que elas me achem. Elas adoram, porque quando me acham é aquela festa, aquela alegria. Então, é um brinquedo bobo, assim, mas elas gostam. Então, Eu faço isso também. Às vezes a gente passa por toda a casa, a gente corre assim, entra em todos os cômodos, assim, para deixar o cheiro, e aí pega e se esconde num cantinho, assim, e solta. Né? Porque eu tenho dois beagles, e a gente solta pra quem chega primeiro, assim. Aí o meu mais velho vem, au, 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 au. Tipo assim, eu não consigo caminhar rápido, mas eu já te senti. já sei, já sei. É muito bom, viu, gente? Faro é tudo de bom. Aqui. Na Austrália, tem estimativa de surdez? Eu não tenho esse dado porque os bancos de dados deles não são que nem os dos Estados Unidos, livres e disponíveis para todo mundo acessar. Então eu não sei te informar. Assim como no Brasil, que não temos os dados. Gian, como lidar com boiadeiro num apartamento? Eu não acho um problema, não acho o fim do mundo. Eu acho que tu precisa ter uma rotina, tu precisa escolher o filhote adequado também. Não adianta eu te dizer que qualquer Australian vai ficar bem.
tem que conversar com o criador na hora que tu tá adquirindo, ó, essa é a condição que eu tenho, esse é o meu plano, esse filhote dá? Tem filhotes que se adaptam melhor que outros. Então, tu já aí na base, tu já pode escolher ou ser indicado um filhote que vai se adaptar melhor. Rotina de brinquedo, rotina de outras atividades. Eu tenho filhotes meus que hoje eles vão para creche. Porque o proprietário achou a melhor saída, não, ele chega muito feliz quando ele vem da creche. Então, hoje já temos várias saídas. O que determina é o quanto tu quer esse cão e o quanto tu tá disposto a investir teu tempo e tua paciência para ele ficar do jeitinho que tu espera. Sem destruir o apartamento, sem roer chinelo. Que a destruição, se tu chegou na destruição, já tem alguma coisa muito errada antes. Eles são filhotes, na fase de filhote, que gosta de mordiscar e pegar coisas, mas eles são super fáceis de dizer isso não e aquilo sim. Eles entendem bem rápido o que é sim e o que é não, aquilo ali é de comer e aquele outro não. Mas tu tem que ensinar. Eles não vão chegar em casa, eles vão chegar em casa testando tudo que der, mas eles aprendem bem rápido o que é sim e o que é não. Um cachorro que está frustrado vai ter destruição. Mas aí tu tá com um erro atrás. É verdade. Inclusive, Gian, eu te aconselho a Voltou. Alguém caiu? Não, sou eu? Bom, desculpa, gente, uma pequena interferência que eu esqueci de bloquear o telefone, mas tudo bem. Gia, o que eu estava te dizendo assim, ó, inclusive eu te aconselho a, antes de mais nada, tu procurar um comportamentalista, alguém que trabalhe com comportamento, para te saber o que fazer em casa quando o filhote chegar. Porque a maioria das pessoas pega o filhote, larga o filhote em casa, aí o filhote acabou roendo, porque, como a Duda disse, descobriu o pé do sofá, e aí depois que a pessoa vai procurar. Então, o ideal é a gente preparar a casa antes do filhote chegar. Então, essa pessoa, como a Ellen aqui da Seu Cão Feliz, vai poder te ajudar na preparação da casa, para depois, no caso de tu escolher o boiadeiro, tu vai lá falar com a Duda, e a Duda vai te ajudar em qual é o melhor filhotinho daquela ninhada vai se adaptar àquilo que tu já vem pensando na tua vida em outras coisas. Opa, deixa eu... A Nayana, que nossa super ultra mega parceira, que aliás foi a Nayana que te indicou para mim, Duda. Toda a culpa é da Nayana. A amigona do coração, Ela tá me dizendo aqui, fala sobre a frequência de banho nos que vivem na cidade. Vejo muitos com banho semanal. Sim, vou falar, depois eu passo a bola para a Duda. Gente, cachorro não toma banho, tá? Isso é humanização geral, é um antropomorfismo, aquela coisa de ter que tomar banho toda semana, tem que botar perfume, tem cheiro de Prada, tá? Não é por aí a coisa, tá? Cachorro não toma banho. Cachorro que tem cheiro ruim só tá com cheiro ruim porque tomou banho, desculpa, trago verdades. Falei sinceridades aqui agora. Tá? Então não precisa. Cachorro, quando toma banho de lama, já vem com com aquela imunidade, ele já toma aquele banho de imunidade, que inclusive a lama é repelente para pulgas e carrapatos, que está no campo, é uma beleza. Você sacudiu, secou, caiu fora, tô lindo, tô brilhando, tô maravilhoso. Contudo, o pessoal ainda faz essa coisa do banho semanal, o antropomorfismo, aquele cheiro, aquela coisa horrorosa. Bom, boiadeiro tem tem duas camadas de pelo, já dizer dois tipos, duas camadas de pelos, não é? E tem ali os subpelos. Duda, diz pra mim, qual é o problema se um boiadeiro me tomar banho uma vez por semana? A gente vai para aquele mesmo problema da escovação muito frequente. A gente vai acabar de tirar todo o subpelo e deixar a pele mais exposta e o pelo sem a devida proteção. Então, o que acontece? Que a gente vê de problema. Banho é ótimo. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o subpelo aguenta bem. Começou a passar secador, ar quente, começa a cair o subpelo. Tu não secou bem, dermatite.
A gente vai ter problema de dermatite em cachorro que está indo com muita frequência. Ai, não sei, a Austrália não tem problema de dermatite? Os meus não, mas eu não dou banho toda semana. Então, e eu também, quando eu dou banho, eu seco eles muito bem. Mas não adianta tu secar muito bem, uma vez por semana tu vai deixar a pele que está exposta, que era para estar coberto por uma camada assim, subpelo. Se tu olhar os meus cachorros aqui, tu passa a mão ao contrário e tu não vê pele. Tu vê um subpelo denso. Então, começou a dar banho, tu vai ter problemas da saúde da pele. A Austrália não é um cão que tem cheiro. Não tem cheiro de cachorro, sim, mas não é um cheiro forte. Eles não têm produção de gordura exagerada, não tem muito odor. Começou a dar banho muito seguido, vai aparecer o cheiro. Mas é porque alguma coisa desbalanceou ali. Aquela proteção não tá, algum fungo pode aparecer, alguma outra coisinha vai aparecer. Isso daí É difícil secar um boiadeiro, principalmente em é pet. chato. Não, Porque o é pet que shop é aquela coisa, gente. Tá entrando um, tá entrando o outro, tu tem que entregar, tu tem que pegar o outro para botar no secador. E a maioria, quando vem pra ti, ele vem com aquele pelo úmido. E tu pode ter certeza que vai aparecer uma coisa no pelo, na pele. o que quando Vai descascar, vai. Ah, horror. eu não tenho boas experiências com banho fora. A única coisa é que quando eu tenho que mandar, eu sempre peço, sequem o máximo no secador e não ponham na máquina. Porque a máquina, aquelas máquinas de secar que parecem um ventilador gigante, sei lá, uma máquina de secar gigante. Eles secam muito bem por fora, mas lá embaixo fica muito úmido. Então, minha dica é, tu vai dar banho no teu Australian, usa uma daquelas toalhas mágicas, que nem tu seca carro, aquelas de borracha, porque aquilo ali ajuda a tirar bastante a umidade de baixo, e tu vai secar um pouco, vai torcer, vai secar de novo, vai torcer, vai deixar ele se sacudir, vai secar de novo, e aí tu vai ver que tu vai ser mais eficiente do que querer secar com uma toalha comum e depois botar um secador. Porque Não, não vai secar. e depois de tu tanto tentar secar esse cachorro, tu vai pensar, ai, banho nunca mais. Que demora É, pra secar. que demora para secar. O Brura, deve ser Bruno, talvez, teu nome. Ele tá aqui fazendo um elogio para ti, porque eu vi ele comentando antes que ele tem o Axel de 11 meses que pegou contigo, que é um cão incrível e realmente de muita energia. Eu acho que ele gostaria de dizer aqui para todo mundo que, que ele tá te elogiando aqui. A Ângela tá Obrigada, dizendo Bruno. que faz idas à praia quase todos os dias, que shampoo é coisa rara. Geralmente, cachorro não precisa de shampoo, não. É água, sabão, sabonete de glicerina, alguma coisa bem lightzinha, assim, só para tirar alguma poeira, alguma coisa mais densa de pelo e deu pra bola, Não, e agradece. essa é a vantagem. Ele tem esse subpelo super denso, vai entrar na água, sem shampoo, não vai molhar. 5 minutos depois eles já estão praticamente secos. A gente não tem problema nenhum com água. Aqui os meus são no lago e no açude. Soltei eles, vai todo mundo para dentro da água. Tenho problema de dermatite? Não, porque eu não lavei eles com sabão para aquela água penetrar. Então, não é o se molhar o problema. O nosso problema é botar shampoo e depois secar tudo, toda a água que entrou naquele pelo. E só para o pessoal entender, gente, esses shampoos que são usados nas pet shops, eles são com produtos adstringentes, ou seja, eles são para retirada da gordura, que é justamente onde mora o perigo, tá? Mas vamos seguindo aqui. A Aika Hiller, ó, banho semanal não faz bem para cão nenhum, é verdade, não faz bem para cão nenhum. A Cedress 13, a minha Bull Terrier, tomava banho uma vez por ano. Só para dizer que tomou, né? Como eu digo. Não tinha caatinga, é verdade, não tinha cheiro ruim, tinha cheiro de cachorro. Bom, vamos. Ai, peraí, vamos voltar lá para as perguntas, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos lá. Os Australians, os boiadeiros, são cães que qualquer pessoa, por assim dizer, consegue ensinar? Não. Tu precisa ter um pulso forte, tu precisa ter determinação e ele precisa te enxergar como dono dele. Se ele não te enxergar como dono dele, tu vai morrer tentando. Então, tu precisa que ele tenha esse vínculo contigo, porque aí realmente vai ser muitas alegrias.
Mas se o teu cachorro não te enxergar como santo, Deus na terra, vai ter problema. É verdade. Qualquer cachorro, na verdade, não precisa nem ser o australiano, viu? A Ângela aqui, nos azuis, né, no Blue Heeler, conseguimos ver o filhote se ele, quando adulto, vai ficar mais escuro ou mais prateado? Pergunta de genética. Bom, na verdade, a genética das cores da Austrália é bem difícil e pouco estudada ainda. Mas o que acontece na coloração que eles vão ficar quando adultos? A gente já tem os pais para ter uma expectativa. E aí, na ninhada, a gente consegue comparar. Porque a gente vai pegar a mesma faixa etária, vai ver, esse filhotinho é mais prateado do que aquele outro filhotinho. E aí, na idade de mais ou menos 45 aos 60 dias, tu consegue ter uma ideia. Depois eles começam a trocar o pelo e aí começa a virar uma salada de fruta, porque alguns trocam o pelo mais rápido, uns um pouquinho mais devagar. E aí, então, o momento que tu olha esse filhote é essencial para te saber. E tu tem que olhar ele, comparando com os irmãos e pensando no que tu tem dos pais. Ah, viu? Então, não é uma caixinha de surpresas a pelagem. O pelo prateado, ele é bem mais duro e mais grosso do que os outros pelinhos. Então, se tu olhar na troca de pelo, alguns cães que ficam bem prateados, por uma boa fase, eles vão ficar escuros, porque esse pelo prateado demora mais para vir e fazer o manto. Sim. Aqui. Meu filhote de 2 meses não está comendo muito bem ração seca. Acho que por causa dos dentes, o que posso fazer? Eu recomendaria tu trabalhar com brinquedos para mordida do tamanho do teu filhote, que aqui tu não especificou, imaginamos que seja boiadeiro, que tem uma pulsa um pouco maiorzinha. Então, que tu busque por brinquedos, mas assim, ó, brinquedos específicos, tá? Não é aquele brinquedo de supermercado de R$ 5, do mercadinho da esquina, que é aquele plástico que rasga. Na verdade, são brinquedos, como eu já citei aqui, da Pet Games. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me perguntar depois ali pelo direct. Tem meu WhatsApp no perfil. Me pergunta que eu respondo com maior tranquilidade os tipos de brinquedo para cada um, tá? Inclusive as dicas para os boiadeiros. Supondo que seja um filhote boiadeiro, né? Os maiorzinhos de mordida. E a dica é sempre congelar. Pega o teu brinquedo e coloca no congelador, deve geladinho, porque se ele tá com questão, se for dentes, tá? Pode ser a questão da gengiva, dorzinha na gengiva. Só que tu tem que observar também a questão alimentar, tá? Porque pode ser que o teu cachorrinho não esteja aceitando bem a comida que tu estás dando para ele, no caso essa ração. Aí vem uma outra dica que eu dou sempre. Filhote nunca compra pacotão, compra sempre pacote de 1 quilo. Porque se o cachorro não gostar dessa ração, é fácil de tu doar aquela ali para outra pessoa, deixar para o cachorrinho da rua, ajudar uma ONG, o que for. E aí tu tem chance depois de trocar para outra, porque nessa idade pode ser que ele não esteja gostando da ração. Tem que observar, tu tem que ver direitinho. Não sei se a Duda tem alguma dica para dar além dessas, ou alguma outra coisa que eu... Aqui a gente costuma usar uma mesma ração, toda a fase de desmame, a entrega dos filhotes. Alguns filhotes sentem a mudança de ambiente e querem pelo novo. Ah, mudei de ambiente, tem a ração do meu irmão mais velho ali, que não é a mesma que eu comi durante esses 40 dias, 30 dias. Eu quero provar aquela e não quero a minha. Aí eu sempre digo, ele vai comer. Ele comeu desde todo esse tempo que ele teve aqui, ele estava comendo essa ração. É porque ele achou alguma novidade que é mais interessante do que aquele sabor que ele estava habituado. Ah, não sei. Bom, primeiro, tira o acesso dele de outras fontes de alimentação, porque se ele continuar conseguindo chegar na ração do irmão mais velho, ele vai seguir achando um brinquedo. Pior ainda, se ele chegar na ração do gato, aí sim que ele vai gostar, né? Porque não pode, ele vai querer aquela ração do gato. Então, a ração é a dele. Ele tinha horários para comer? Sim, tinha horários. Então, vamos tentar manter os horários que eles tinham antes de ir para tua casa. Ah, não deu certo. Bom, confirma primeiro se ele
estava realmente comendo ração dura. 60 dias, se é um filhote de Austrália, vai estar porque tem um monte de dente. Mas se for 2 meses de um filhote Shih Tzu, às vezes eles têm que estar comendo ração umedecida. E umedecer a ração deixa ela mais palatável. Vai botar um pouco de água quente, ela vai ficar mais cheirosa e exalando aquele sabor. Aí o que a gente vai ter que cuidar? Ração umedecida tem um prazo de validade. Você vai botar, ele comeu, tirou, botou fora. Sim. Então a gente tem que nem tu falou, tem que ver o motivo que ele não está comendo, como é que era a rotina dele antes, o que tu está fazendo de diferente, ou se tem outras possibilidades de alimentação que pode ser um motivo bem fácil dele estar rejeitando a alimentação anterior, né? Tem aquilo ali. Nunca comi chocolate, tem um chocolate, quero chocolate. É. Lembrando que isso foi só uma piada para humanos, que cães não comem chocolate, tá, pessoal? E o Márcio falou aqui que é um boiadeiro. Então é isso, Márcio. Procura descobrir aí o que que houve, da onde é que veio. Não sei se esse boiadeiro veio da Duda, se é a mesma ração, se tu tem outro cachorro, se não é uma questão de coceira mesmo na gengiva, esse incômodo que eles têm. Se for o caso, já sabe, tá? Brinquedinhos, mas aí qualquer coisa depois a gente pode me chamar que eu te ajudo na questão, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Gente, se tiver mais alguma pergunta, joga lá na caixinha de perguntas, fica mais fácil pra gente ver, porque eu tenho a impressão que eu perdi um monte de pergunta aqui, gente. O Fábio Henrique Moraes falando, meu healer, quando faço caminhada com ele, chega a ser engraçado. Ele fica preocupado em me proteger ao invés de curtir o passeio. Essa é a função deles. Então, tu tem que só incentivar ele a se sentir relaxado e que não precisa estar sempre em tensão. Mas, realmente, as minhas, assim, tá ótimo o passeio até que ela sentiu alguma coisa diferente. Às vezes é uma pessoa vindo atrás muito perto e aí ela já começa... Tem alguma coisa me incomodando, tem alguma coisa me incomodando. Aí normalmente o que eu faço, eu dou aquela paradinha, deixo o pessoal passar e depois sigo, que aí ela já... Beleza, não tem ninguém mais no meu rabo aqui, eu já tô feliz. É verdade. E às vezes, Fábio, essa questão do cão se preocupar muito em te proteger, isso acaba elevando muito o nível de cortisol no cérebro dele, na cabecinha dele, que é o hormônio do estresse. Então, aquele passeio que era para ele se desestressar, para ele relaxar, para ele curtir, acaba se tornando extremamente estressante. E no futuro pode ser que ele nem venha gostar de passeio. Aí a gente começa com aquele probleminha de cão que não gosta de passear. Né? E aí a gente vai ver por quê, e aí ele vai descobrir que ele ficava sempre em alerta, sempre tenso. Então dá uma olhada aí em qual é o local que tu tá levando ele para passear, o horário, por que que ele tá ficando assim, de repente mudar o horário para um horário mais cedo do dia que não tenha tanta gente na rua, né? Supondo que seja na cidade, ou trocar a rota, seja mais tranquilo para ele começar a relaxar. E tu também vai brincando com ele durante o passeio, nem que tu tem que levar como diz a Duda, um macaquinho do Kong para ele ir se distraindo no meio do passeio. Tá bem? Não deixa esse cachorro se estressar. Vai ser pior para a saúde dele depois. A Ângela comentando, toalha de nadador. Nós estávamos falando do banho. Essa Melhor mesmo. coisa para secar, aquela que fica dura quando está seca, só funciona úmida. Ai, ai. Aí tem. Gente, deixa eu ver aqui. Opa, entrou. Opa. Eu acho que entrou aqui. Já estava comendo bem aqui em casa, mas come muito bem ração umedecida. O Márcio respondendo da relação ali do cachorrinho dele de 2 meses. A questão é na seca mesmo. Aí tem que ver se é questão de sabor ou se é a questão da gengiva, tá, Márcio? O Gia perguntando, estimativa de vida de um boiadeiro. Bom, eles no Guinness Book chegaram a 29 anos, né? Mas aqui em casa eu ainda não tive a sorte de chegar a nenhuma idade. O que eu te digo é que dos 14 aos 16 anos é o que a gente espera. E o que a gente espera é que eles cheguem muito bem nessa idade. Às vezes um pouquinho mais surdo e tal, mas não é um cachorro senil. Porque a gente vê outras raças que com 10 anos já estão... Vivem até os 20, mas com 10 anos estão ruins. Não, o Australian vai chegar com 15 anos bem. E aí daqui a pouco ele... mas eles chegam bem até o final da vida. Até essa média, então 14, 16, quando eles têm uma vida boa. Duda, me diz uma coisa, existe alguma... Porque hoje em dia a gente sabe, não é? Infelizmente,
que 1 a cada 2 cães terão neoplasia, né? Algum tipo de câncer, infelizmente. Isso aí a gente fala de maneira geral, cães no mundo inteiro. 50% dos cães hoje vão acabar sofrendo disso. E a gente sabe também que 90% aí é ligado à alimentação, estilo de vida, e a pizza dos 10% restante é que a gente encontra a genética, né? Genética, entre outros fatores, saúde, alguma coisa assim. Eu queria te perguntar assim, ó, existe dentro dos healers alguma neoplasia que costuma aparecer mais? Porque a gente sabe que o tumor de pele é o que mais acomete, né? O cutâneo é o que mais acomete os cães hoje, entre outros. Mas dentro do healer, assim, a gente consegue enxergar alguma característica mais marcante, assim? Bom, aqui em casa a gente nunca teve problema de tumor cutâneo, mas tumor mamário já tivemos incidência. Então, eu ficaria aqui. Diferentes tipos. Não. Então, às vezes, até com. Não tem um pro healer, ele está dentro Não, infelizmente, do bolo horroroso, né? porque não é uma raça que nem assim a gente, quando vê Golden ou coisa assim, já se pensa num cão que vai chegar numa certa idade e começar a aparecer tumores. Não. A Austrália não tem tanto esse problema, mas tumor mamário tá. Em qualquer um a gente vai, qualquer raça, né? Não qualquer um Austrália, mas qualquer raça é um problema. É os que mais aparecem hoje, né? É o mamário em fêmeas e cutâneo, tanto machos e fêmeas, né? E assim, gente, só dando uma pincelada de leve, sem querer entrar nesse assunto, os animais podem ser castrados ou inteiros. Não significa que um animal castrado, uma fêmea castrada, não vai ter câncer ou tumor de mama. Tu não retirou as mamas, tu fez uma castração para evitar a reprodução. Tá? O pessoal confunde muito aí as estações, achando que se eu castrar minha fêmea não vai ter câncer de mama. Não, tá um pouco longe aí os órgãos um do outro, tá? Só para deixar um pouquinho explicadinho. O João aqui está perguntando como seria o contrato de copropriedade. Depende muito do exemplar e das cláusulas. Normalmente, os contratos de copropriedade que a gente faz, a gente tem direito a filhotes futuros, o investimento inicial não é integral, ou aquele animal não seria disponibilizado se não fosse ficar sendo pelo menos 50% nosso. Então, basicamente, uma copropriedade, 50% do animal que está sendo disponibilizado permanece sendo do canil. Legal. Aqui o Gia está perguntando se isso é por causa da ração. Se for em relação à neoplasia, tá, Gia? Dentro desses 50% dos animais hoje no mundo, na planeta Terra, que poderão ter tumores, 90% da causa, sim, está ligada à forma de alimentação, tá bom? Gente, para quem ficou com alguma dúvida de alimentação, ração, que tipo de ração, o que é alimentação natural, que trem é esse? A Nayana tá por aqui, da Bicho Balanceado. Procurem por ela, Bicho Balanceado, aqui no perfil do Instagram, que ela com certeza vai adorar explicar para você sobre alimentação natural. Ela é top nessa área, e para quem gosta aí de fazer live flix, tem bastante live aqui na Secom Feliz e também na Bicho Balanceado falando aí sobre vários tópicos relacionados à alimentação natural. Tá bom? A Ângela, mas a incidência de câncer de mama em cadelas castradas não diminui? Não sei se a Duda tem alguma coisa para dizer. Nos últimos estudos mostram que os números são relativos, né? Então, que a incidência não realmente no final não se altera da maneira que era conversada e discutida alguns anos atrás. Eu, como veterinária da parte de reprodução, sou completamente contra a castração neonatal, porque eu acho que a gente tem muito mais prejuízo do que benefício. A castração, depois disso, a gente vai ter alguns benefícios. A redução do câncer de mama é um ponto que já está sendo bastante discutido. Há uma redução, sim, por questões hormonais, basicamente,
que nem a questão de próstata dos machos. Se tu castra, tu vai ter menos problemas prostáticos. Mas não é aquela redução do você não terá câncer de mama. Que era o que que era debatido, apresentado, né? Castra antes do primeiro ciclo e você não terá o problema de câncer de mama. Não é bem assim. Quando tu diz castração, como é que pré-natal? Pediátrica, pediátrica ou neonatal, Neonatal, é aquilo que a gente chama aqui de castração precoce, que é aquela que você faz antes dos 6 meses? É, tem alguns locais que fazem antes dos 3. Não. Nossa! Gente, conversem muito bem com as pessoas antes de vocês tomarem uma decisão dessas, tá? Porque só castrar não é bem assim. Porque tem toda uma questão depois fisiológica, dependendo da idade que tu castrou, dos cuidados que tu tem que ter com aquele cão depois que foi castrado. As pessoas têm o hábito de dizerem assim, ó, ele é gordinho porque foi castrado, como se aquilo fosse uma característica normal, tá? E não é, tá, pessoal? Assim, ó, trago verdades, não é, tá? O Márcio perguntando aqui, como posso socializar um filhote com outros animais antes da última vacina? Ou não pode ter contato? Bom, primeiro, isso daí é cada recomendação vai de acordo com a tua realidade. E aqui no canil eu tenho outros cães que eu sei o histórico, que eu conheço o ambiente, que eu vou apresentar meus filhotes para eles. Ó, tem o cachorro da tua mãe que não passeia. Pode levar teu filhote na casa da tua mãe. O meu cachorro da minha mãe passeia. Eu, como veterinária, não recomendaria. Porque tem chance de uma contaminação. Mas também a socialização, tu pode pegar o teu filhote no colo e andar de carro com ele vai estar sendo socializado para barulho, para outras coisas. Aí, não sou eu que posso falar mais sobre isso, mas a gente tem opções que não é o contato direto para uma socialização. Márcio, assim, ó, em se tratando de socialização para filhotes, incluindo a dessensibilização, que é o mais importante nessa fase inicial, questão do barulho, barulho de carros, de motos, buzinas, gritos de gol, enfim. Existem sim formas de se trabalhar, tá? Incluindo essa. É que depende muito do que tu quis dizer com outros cães. Se são cães dentro da tua casa, numa propriedade rural, ou o cachorro da tua família, que tu, né? Quer dizer, tem todo um sim, um não e coisas a se fazer, tá? Qualquer coisa me procura, eu não sei de onde tu tá falando, mas a Seu Cão Feliz faz assessoria online para esse tipo de trabalho, tá bom? Aí a gente pode... É porque assim, ó, não é receita de bolo, faz parecer que a gente não quer dizer as coisas, né, Duda? Mas não é. Não é receita de bolo, a gente tem que entender o contexto, o ambiente, a família, os animais, o porquê disso, o porquê daquilo, e aí a gente consegue te ajudar montando o trabalho de socialização e dessensibilização do teu cachorro, tá bem? Gente, alguém tem aí mais alguma perguntinha para falar com essa moça que está aqui? Oi, eu mal falei perguntas aqui, parece sorteio, já apareceu. Alguma dica para ajudar cão com fogos de artifício? Sim, mas de novo, tem que entender o contexto, o porquê desse cão ter se tornado reativo a fogos de artifício. Tá, Jean? De novo, me procura que a gente dá uma estudada no caso do teu cão e aí dá para ajudar a diminuir essa reatividade, tá bom? Isso acontece às vezes muito em passeio aí, para quem está passeando com os cães em cidade, a maneira como nós nos comportamos perante ao passeio, que vem de encontro ali com a pessoa que falou que o cachorro dele fica tentando protegê-lo de tudo. A maneira como nós nos comportamos no passeio é a maneira como o cão vai refletir o comportamento. Então, às vezes, se tu te assustou na rua por uma moto, vamos supor que te atravessou na tua frente, às vezes já gera uma reatividade no cão de ter medo do barulho de uma moto, entre outras coisas. Então, de novo, desculpa aí, galera, não é receita de bolo, a gente tem que pesquisar para poder ajudar como tem que ser as coisas. Jean, passa o recado para a sogra, Jean, eu falo com a sogra, não tem problema. A jogada da sogra. Bom,
Pessoal, se ninguém então tem mais nenhuma pergunta para fazer para essa moça que trabalha com essa raça maravilhosa, linda, fofucho, olha, que são tudo fofucho, tá? Só com os donos, são fofuchos. Com os estranhos, não tanto. É, só para quem conhece. Eu posso falar que eu aperto o meu querido cliente à vontade, ele deixa, né? Ainda faz pose para câmera, ainda aquele sem vergonha. Gosta. Duda, me diz uma coisa, a gente tem aí boiadeiro australiano aí no canil e a gente tem que mais aí para o pessoal ir te pesquisar e te encontrar. Não, o canil sentinela farrapo é especializado em Australian Cattle Dog. Só boiadeiro australiano. É, e aquele outro pequenininho, aquele da rainha, da Betinha, ainda não tá para jogo? Aquele ali é o mimoso, é só o pet, por enquanto. Virou só pet por enquanto? Aquela é Bom, só pet. mas eu vou falar. Eu vou falar porque é muito fofucho. Essa moça tem um pet, que ela tá chamando carinhosamente, mas ela tem corgi. Então, para ti que é enlouquecido por corgi, tem um corgi aqui no Rio Grande do Sul. Qualquer coisa. Tem. Na verdade, a gente está com 3 exemplares, mas aí faz parte do canil Fairway, que é um outro canil que eu tenho sociedade. Que a gente tem uma matriz que foi importada da Rússia, que é a que tu deve ver foto seguido, que é dela, que é a Laura com a Prada, que são as duas xodozinho. E aí a gente tem um reprodutor importado do Uruguai e uma filhota. Por enquanto é o início. Como é que ficou? É Farewell o nome do... Fairway. Fairway. Tá. Isso. Então, pessoal... Mas qualquer coisa, pessoal que já está aqui, se tiver interesse Me procura. Qualquer coisa, procurem a Duda que ela vai ajudar vocês. Aqui uma última pergunta, então, para encerrar. Boa noite, orgulho de ser sentinela farrapo. Como evitar as corridas atrás do próprio rabo? Bom, isso é um pouco de frustração. Então, tu mostrar para ele que tem outras coisas mais legais de fazer ou troca. Eu costumo falar isso até para a questão de pastoreio em crianças. Ele vai ficar naquela estação e ele precisa fazer alguma coisa. Então, tu oferece outra coisa mais interessante para ele fazer, para ele tirar o foco do rabo. E do mesmo jeito ele vai tirar o foco das crianças. Em vez de correr atrás da criança, tu oferece um brinquedo para ele sair para outro lado. Eu ensino os meus cães a morder, porque isso é uma característica da raça, esse abocanhar. Então eles têm que saber usar a boca. Então é importante que eles saibam quanto forte eles podem morder e quanto pedir para soltar, eles soltar. Então, brinquedo de cabo de guerra e brinquedo de outra mais rígidos, de boca mesmo, que eles possam botar toda a boca para morder, faz com que eles desestressem e percam o foco em coisas não tão boas como correr atrás do rabo. Então, gente, o que a Duda quis dizer assim, de uma forma muito querida, porque a Duda é muito querida quando ela fala essas coisas para vocês, é que se o cão tá fazendo isso, é que ele pode estar estressado, tá? Tia Ellen traz verdade. Como eu trabalho com isso, eu tenho que ser mais sincera com o pessoal, tá? Então, pessoal, assim, ó, quando isso acontece, isso pode ser um estresse muito grande. E agora ela falou de novo na questão do roer, e lá no meio da live ela mencionou qualquer coisa sobre ossos recreacionais, tá? É mais ou menos um osso, assim como uma garrafa d'água maior, ou um fêmur, para quem conseguir aí um osso bovino. O bovino tu consegue cru, não cozinha, não bota na água, não faz nada. Se tiver pedacinho de alguma coisa na volta, uma carne, uma gordura, melhor ainda. Faz um congelamento profilático por 3 dias no congelador. No congelador tem que ser menos 18, né, Nayana? Me ajuda aí. Ou no freezer por 3 dias. Tira aquilo gelado mesmo para tia que tem filhotinho, que é uma beleza para limpeza de dentes e também para nefralgia, para tudo. E ó, deixa o cão ser feliz. Mas assim, dá no momento em que o cão fique sozinho. A gente não dá um osso desses pro cão ficar lá se divertindo e tu ficar incomodando o cachorro. Ou chamando o cachorro. Ou querendo brincar com o cachorro. Não. É aquele momento, bom, já brinquei, já passeei. Freezer menos 18 graus, Nayana me ajudando aqui, como sempre, minha enciclopédia alimentar.
E aí deixa ele lá quietinho, vocês já passearam, agora eu vou dar um assim, recreativo para ele vai ficar ali, eu vou aproveitar para fazer um estudo, trabalhar a aula, né? Enfim, para descansar aqui finaleira da noite, alguma coisa assim. Bom, Pessoal, eu gosto de usar os brinquedos de nylon rígido, que tem eu, também. que eu mantenho eles disponíveis para quando eu não estou em casa. Então, quando eu estou em casa, eu disponibilizo até ursinho de pelúcia. Eles brincam comigo com várias coisas, ursinho de pelúcia inclusive, e eles não destroem. Mas eu saí, recolho tudo que pode ser destruído, tem chance, e disponibilizo para eles só esses rígidos ou de os de EVA expandido, também gosto bastante, porque vai ficar com as marcas dos dentes, mas não vai sair pedaço, ou os de nylon. E isso que a Duda tá falando, pessoal, eu volto a repetir, não são aqueles brinquedos que são facilmente rasgáveis, aquele mais baratinho. Então, é uma questão assim mais de investimento do brinquedo mesmo. Porque mas por que eu estou dizendo que é investimento no brinquedo? Porque é um brinquedo que tu sabe que não vai causar um dano. Ele não vai rasgar e o cachorrinho ou o cachorro adulto não vai engolir. Deus o livre de engolir. E esses não, esses, como ela disse, a gente enxerga a marca do dente. Então a gente consegue cuidar o brinquedo. Né? E lembrando que nem que os brinquedos não são indestrutíveis, muito pelo contrário, a gente quer que eles destruam o brinquedo, porque isso significa que eles aproveitaram ao máximo aquele brinquedo, tá bom? Só deixa eu fazer uma curiosidade, é que a Australian Cattle Dog, uma das causas de morte por acidente é a ingestão de objetos indesejados. Corpo estranho. Então, por isso, não importa, é um cachorro adulto, está acostumado à bolinha de tênis. Não, por favor. Não deixa ele morar com a bolinha de tênis dele. Brinca com a bolinha de tênis e recolhe. Porque pode ser fonte de acidente. Inclusive, Duda, saiu um estudo em cima de cães que brincavam com bolinhas de tênis. Eu não vou lembrar agora aonde, nem quantos cães foram. Mas o que se chegou à conclusão foi: não dê bolinhas de tênis para os seus cães brincarem nunca, jamais. Nem para brincar de trazer bolinha mesmo. Por quê? Porque a bola de tênis, no momento que ela é fabricada, existem produtos químicos na bola. Principalmente na questão da cola, e parece que dentro dela tem alguma coisa química. Eu não lembro. Eu só lembro da razão das coisas. E aí o cão, ao ir colocando dente na bolinha de tênis, ele vai liberando essa substância, só que a gente não vê, e ele acaba ingerindo aos poucos. E já aconteceu casos de cães que acabaram sofrendo envenenamento por causa da bolinha de tênis. Sabe aquele estudo que tu faz, meu Deus, onde é que meu cachorro se envenenou, se intoxicou? Bolinha de tênis. Então, hoje, infelizmente, a gente diz para todo mundo. É um rico de um brinquedo, né? Aquilo quica que é uma beleza. Mas a recomendação é não dar mesmo bolinha de tênis, né? E principalmente deixar sozinho o cachorrinho. A Nayana tá me corrigindo aqui, viu, gente? 3 dias em freezer menos 18 graus, o osso profilático, para congelamento profilático, ou 5 dias de congelador. Acho que foi a Ângela aqui que escreveu. Deixa eu ver. Cascos de búfalo e chifres são excelentes para trabalhar mordido, inclusive o chifre a gente pode rechear, tá? E sim, Ângela, se a gente furar uma bolinha de tênis, sai um odor horroroso. Agora imagina isso sendo ingerido pelo cachorrinho. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram na live com a gente, com a Duda aqui. Foi muito, muito, muito legal, tá? Se Mark permitir, ele vai permitir, porque o Marco tem sido meu faixa, menos quando a gente fala de vacinação, né, Nai? De deixar essa live salva aqui no IGTV da Seu Cão Feliz. Mais tarde eu jogo ela também lá para a página do Facebook da Seu Cão Feliz, para quem não pôde assistir, para quem quiser assistir depois, para quem quiser mandar aí os links para alguém aí que tem boiadeiro ou que tem interesse em ter um boiadeiro. Tá bom? A Ângela tá dizendo um beijo da Lilo. Tá te mandando um beijo da Lilo. A pequena carioca. O Micro Vendas, excelente. Parabéns pela live. Muito obrigado. Tá bom? Duda, gratidão. Eu te incomodei tanto para fazer essa live. Acho que foi o quê? 6 meses que eu tô na tua volta. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço pela conversa. Sempre bom
E assim, é conhecimento pelos dois lados. Eu sou uma louca por comportamento e temperamento, então eu acompanho algumas lives de vocês, é tudo de bom. Então, eu também recomendo quem não assistiu as outras lives, vai lá clicar, porque é muito conhecimento, é muita coisa boa que vai ajudar bastante no dia a dia dos nossos cachorros, né? Dos mimosinhos, vou falar a verdade, são todos mimosos. São todos mimosos. E a gente poder falar com o povo assim abertamente, com esses amantes e tentar explicar melhor, eu acho que é tão bom, né? Nossa, por isso meu cachorro faz isso. Eu acho que é muito legal. Tá bom? Duda, mais uma vez, muito obrigado. O dia que tiver Prazer. os corgis, eu vou fazer questão de fazer outra live só sobre corgi. Vamos lá, vamos lá. Tudo sobre corgi, os gordinhos mais charmosos da história. Gente, o que. Não, eles são, né? Eu adoro Eles ver são. aquelas. Olha nós de conversinha agora. Eu adoro quando eles filmam os corgis nadando, quando eles já sabem nadar, e aí com aquela bundinha na água, oh, meu Deus! É uma raça muito legal também. Muitos lindinhos, né? Bom, agora sim, vou te deixar aí. Duda, beijos. Beijão, muito obrigada. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigado por tudo.